Olá, pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil. Eu sou o Guilherme Quanti, o gerente de estratégia e mercado do Cienge, e estou aqui com vocês na nossa trilha de economia e gestão com muito conteúdo de primeira. Antes de apresentar o nosso convidado, quero convidar você mais uma vez para registrar esse momento. Tira uma fotinho, tira a sua selfie aí, assistindo a gente, marca Client Hub, usa a hashtag SMV20, que queremos estar juntos nesse momento, tá bom? Quem vai estar com a gente agora, presença ilustre do Davidson Carvalho, lá do Cienge Go, e nós temos o tema de organize-se para crescer após a pandemia. Vem aí uma retomada de mercado, que tudo indica que já está chegando, e a gente precisa ter a casa em ordem para aproveitar esse crescimento de mercado que vem a reboque. E o Davidson aí tem bastante conteúdo para falar com a gente a respeito. Davidson, muito obrigado pela tua presença, mais uma vez contribuindo aqui com a gente. Prazer ter você aqui e a bola está contigo. Muito obrigado, Guilherme, né? Nós estamos inseridos aí no mercado de gestão e de construção civil, então foi um prazer receber esse convite teu, da Clint, né? Do Cienge, esse trabalho em parceria. Eu trabalho com o Cienge Go, que é um software de gestão para construtora pequena, e nós estamos muito focados em responder uma pergunta, né? Por que é um momento tão difícil como nós estamos passando, mas quando a gente olha para empresas clientes nossos que a gente tem contato, que eles querem parar e mudar a forma que eles estão fazendo alguma coisa, né, a parte de gestão, parece que é um bom momento, porque pela primeira vez, e aí nós vamos conversar um pouco sobre isso, eles estão tendo um pouquinho mais de tempo. Então esse vai ser um pouco do nosso bate-papo, Guilherme. Legal. Gente, e o que nós, ali com o Cienge Go, com o Cienge, nós temos contato a centenas de clientes que são construtoras menores. E normalmente, vê se você está nos ouvindo, se identifica, são construtoras que têm 1, 2, 3, no máximo 4 pessoas no escritório, né? Normalmente é 2 sócios, um cuida mais do administrativo, financeiro, comercial, um outro tem um aspecto mais técnico, né? Um engenheiro que visita a obra, faz orçamento, faz compras, e o dia a dia é muito corrido. É muito corrido, né? Você passa o dia a dia vendo o problema, tentando resolver ele depois. Você passa tendo que visitar várias obras. Chega final do dia, tem que passar aquele orçamento para cliente que demora para fazer. Tem que organizar a parte financeira para não faltar. Tem que receber aquele pedido do mestre de obra para pegar material para a obra. Então, assim, ó, é muito corrido o tempo. Tanto é que nós vemos muitos clientes que deixam a gestão em segundo plano, né? Tá pegando 2, 3 obras, não dá conta, e alguns até falam assim pra gente. A gente teve clientes, pessoas que a gente conversa, que falam assim: olha, cheguei a pegar 4 obras, mas eu não pego mais, porque a dor de cabeça é tão grande que eu já sei que o meu limite é 2 e 3. E quando a gente pergunta por que desse limite, é por falta de organização. Fala, olha, da maneira que eu faço, eu sei que eu tenho que mudar, eu não estou satisfeito, mas nunca dá tempo de mudar. Por isso que esse período, se a gente olhar um pouquinho, você tem um pouco mais de tempo. Não estou falando que não está sem fazer nada, você está muito buscando obra, né? A gente sabe como é que está a realidade do microconstrutor. Mas é um período que você dá mais tempo para você rever o que você estava fazendo, avaliar a atuação da tua equipe e, principalmente, refletir falando o seguinte: será que tem alguma forma diferente de fazer aquilo que eu já fazia antes? Esse vai ser um pano de fundo aí para a nossa conversa, Guilherme. Legal. E penso eu, né, Davidson, que talvez um bom primeiro ponto, um bom ponto de partida, e a gente vê aí pelo retrato das empresas que a gestão financeira talvez seja a mais carente de atenção, né? É uma coisa que entra mais ou menos no automático, deixa a vida me levar, tenho conta para receber, conta para pagar, e a gente vai sobrevivendo, né? E talvez uma boa sugestão seja começar pela gestão financeira, não é? Perfeito, deixa eu achar aqui então acatando a tua sugestão, que eu achei ela muito boa. Então, começando aí para essa parte de gestão financeira, o que a gente visualiza na vida real é o quê? Uma preocupação muito grande em deixar as principais contas, que é aquelas que fazem a obra parar, né? Quais são essas contas? Aquelas contas de salário dos empreiteiros, as compras que, se não pagar ela, aqueles fornecedores principais, e muito em cima da hora. Então, assim, ó, o que dá para fazer diferente? Para você que está nos ouvindo, que você vai conseguir sair muito organizado e ter vários benefícios depois de a gente passar esse período, que todos os indicadores mostram que vai passar.
Então, a primeira coisa, e aí eu vou falando o que é, e também vou dar alguns termos, caso alguém queira pesquisar depois, inclusive lá tem o blog do Cienge, tem outros materiais no Google, pode pesquisar esses termos. Então, assim, ó, eu quero saber onde que eu estou gastando mais. Eu quero pesquisar mais sobre isso. Posso pesquisar sobre curva ABC e análise vertical. O que é isso? Legal, eu estou gastando lá, tem um gasto de 10 mil reais. Às vezes, o que acontece na prática? Você olha, as contas não fecham, o saldo fica negativo e você fala, preciso cortar alguma coisa. Normalmente você corta aquilo que está mais próximo de você. Ah, chegou lá uma conta de internet, você fala, poxa, essa internet aqui eu tenho uma internet de 10 megas, vou reduzir para uma internet de 5 megas. Mas às vezes essa conta ela não é representativa. O que é indicado? Pegue tudo que você gasta e simplesmente categoriza. Olha, isso aqui eu estou gastando com mão de obra, isso aqui eu estou gastando com material, isso eu estou gastando com curso, isso eu estou gastando com imposto. Quando você categoriza, só fala assim, ó, ordena ela de forma decrescente para que a primeira coisa que você visualiza é aquilo que você está gastando mais. Isso se chama curva ABC, porque normalmente 20% desses itens eles vão representar 80% desses gastos. Ou seja, ali é onde você deveria focar em reduzir, em otimizar, em deixar melhor assim a gestão, né? E a mesma lógica da análise vertical. Ah, minha receita. Da onde que tá vindo minha receita? Tá vindo de aluguel? Tá vindo de empreitada? Tá vindo de obra própria? Da onde que tá vindo os meus gastos? É mais gasto? Essa é um pouco dessa lógica. Legal. E Guilherme, um outro ponto também é o seguinte, legal, eu olhei onde que eu tô gastando mais. Um outro ponto é eu saber o seguinte, qual o gasto que está aumentando? Olha, se normalmente eu pego duas, três obras, e meu gasto ali está em torno de 30% de material, 35%. Se para um mês, para o outro, ele passou para 45%, isso é atípico. Deveria analisar com um pouquinho mais de cuidado. Essa análise de um período para outro é uma análise horizontal. Faz sentido, Guilherme? Faz bastante sentido, Deilson, porque antes de sair atirando para todo lado, ter um bom diagnóstico de por onde começar, me parece fazer sentido para agir de fato onde precisa agir, né? E não sacrificando alguma coisa que esteja garantindo a saúde financeira da empresa, né? Isso aí, e Guilherme, e o que acaba acontecendo com quem não faz isso? Então, se você que está nos ouvindo, né, não faz, é talvez fazer uns cortes que eles não são, que eles podem impactar o teu negócio principal. Se tu corta, por exemplo, um material, ele vai acabar acontecendo de material de qualidade. Pode ser que lá no futuro, tua principal fonte de receita, que é a indicação de cliente, ele vai ficar chateado com você, né? Uma outra questão, uma vez eu tive um cliente que eu atendi, eu lembro um cliente de Minas Gerais, e eu sou mineiro também. Então, e ele, a gente mostrando lá o nosso software, que é o Go, mas a mesma lógica com uma planilha, ele falou, olha, onde que está o extrato? Né? É o extrato, a gente mostrou onde que era, mas é mais escondido. Eu falei, mas por que você acha tão importante o extrato? Não, porque eu gerencio uma empresa pelo extrato. Eu olho o extrato e vejo se eu tenho dinheiro ou não. Quando a gente analisa, se essa é a realidade de você está nos ouvindo, você está analisando o passado, né? O extrato, ele fala até o dia de hoje. Sim. O que é um problema? Você olha, então, no extrato bancário, e você vê que você tem lá de saldo R$1.000 e tem uma conta de 500 para daqui a 10 dias. Você vai ter saldo? Muita gente acredita que sim, mas a verdade é que não dá para saber com essa informação. Eu tenho R$1.000 hoje, daqui a 10 dias eu tenho uma conta de R$500, depende do quais vão ser as minhas entradas, o que eu estou esperando receber do dia de hoje, que nesse caso o nosso dia é o dia 2, até o dia 10, o que tem para entrar no meu caixa? O que tem para sair no meu caixa? E isso é uma projeção, é um planejamento. Vale muito, muito, muito a pena você usar esse período da pandemia para você organizar e começar a planejar. Normalmente eu gasto 40% com compras, eu tenho meu gasto de aluguel, eu tenho meu Prolabore. Quais são os dias que você imagina mesmo? Você fala, olha, mais ou menos eu tiro meu Prolabore dia 5 de cada mês. Então, o projeto, dia 5, tem uma previsão para mim ter um gasto que é o meu Prolabore. Quando você começa a gerenciar com projeção, você vai para um outro nível de maturidade. Você começa a antecipar problema. E aí não acontece uma dor que acho que todo construtor já passou, infelizmente, que é faltar dinheiro naquele período, né? Você chegou lá na quinta-feira, final do dia, o outro dia, aquela quinzena que tem que pagar a mão de obra e falta dinheiro. Então, é uma questão bacana, não olhar tanto o extrato passado, olhar mais o futuro. E a última coisa, nesse tópico que o Guilherme falou, é aquela questão bem de gestão de receita, de despesas pessoais, que é imprevisto.
por que está acontecendo muito imprevisto? Poxa, 20% são coisas que não estavam no orçamento. Isso é uma luz vermelha, porque por que não estava no orçamento? Por que eu não pensei nisso lá na hora que eu estava planejando? Então, acho que isso aí vale a pena olhar um pouquinho. Legal, muito bom, muito bom. Já tem uma boa foto aí e bastante trabalho para planejar isso, mas certamente o retorno é muito evidente, né? Porque são poucos pontos, mas que trazem grande impacto, né? Para parar de fazer gestão do passado e começar a olhar efetivamente, planejar, né? Não apagar incêndio, né? Isso aí. E Guilherme, e sabe o que eu acredito que vai acontecer? A gente colocou todos os itens em ordem de prioridade. Eu acho que muitas pessoas vão ter surpresa ao analisar, né? É quando a gente acha que não acontece uma coisa, quando a gente olha no papel, olha na tela, é uma surpresa grande. Sem dúvida, sem dúvida. E aí agora eu imagino também, Davidson, que o pessoal de construção tem na veia obra, né? O pessoal gosta de estar na obra, não no Excel, nem no CNGO, né? E lá na obra, será que a gente consegue trazer algumas surpresas no bom sentido para que a pessoa consiga se organizar também? Com certeza, Guilherme. E olha como é que é a lógica que a gente falou. A gente quase falou o seguinte, ó. Aproveita um pouquinho agora que não tem tantas obras, que eu tô com um tempo assim, né, que eu não tô utilizando como eu utilizava antes da pandemia, e eu vou começar a analisar aquilo que eu já fazia. A lógica para gestão de obra vai ser exatamente a mesma. Olha, eu já fiz o meu orçamento antes. Tem o meu orçamento de, David, eu tô com só uma obra em andamento. Mas eu posso revisar esse orçamento desde o início. Nossa, eu estou sem nenhuma obra em andamento. Mas você finalizou uma obra esse ano ou no final do ano passado. Pegar esse orçamento e revisar ele e falar, poxa, e aí eu sugiro muito revisar esse orçamento pensando o que estourou dele, o que aconteceu diferente do que você tinha planejado. Olha, a etapa aqui de fundação. Essa etapa aqui deu problema. Eu lembro que eu tive dor de cabeça, que atrasou. Eu lembro que teve um problema muito sério com compra de material, faltou material, com mão de obra. Não, foi em acabamento. Então, olha primeiro esse tópico que é esse último orçamento, ou em andamento, ou finalizados recentemente, você começar a revisar. Revisa, e aí a sugestão é revisar tanto uma lógica de quais eram essas etapas, onde que deram problema, o que foi esses problemas, até no nível de detalhe um pouco maior. Qual foi o insumo que impactou mais esse atraso de obra e tudo mais. Revisa ele. Depois de revisar, o que a gente vê de muitos construtores é, pela correria que é o dia a dia, a realidade de um microconstrutor, ele faz um orçamento mais sintético. Orçamento quase assim, olha, para fazer essa casa de 2 andares, vai custar R$135 mil. Quando detalha um pouquinho, ele fala assim, olha, a etapa de fundação vai custar tanto, a etapa de instalações hidráulicas tanto, elétricas, mas é um nível de verba, né? Etapa e verba. Quando a gente chega nesse nível, pode acontecer muitos problemas na hora da execução, porque eu coloquei um orçamento muito genérico. Fica difícil depois comparar. Olha, eu achei que eu ia gastar 10 sacos de cimento para fazer essa parede, né? Agora eu estou gastando 12. É mais fácil comparar, não é, Guilherme? Sem dúvida, sem dúvida. E, Davidson, o construtor que escutou você e falou assim, putz, o Davidson tem toda a razão. Como que é, na tua sugestão, a melhor maneira de operacionalizar isso? Ou seja, como é que é a melhor maneira, a maneira mais dinâmica de eu revisar e aprender com isso? Perfeito. Tem duas maneiras, né, que eu vejo assim, e aí colocar na escala assim, falando assim, ó, o que é melhor, o que eu posso fazer talvez primeiro. A primeira questão é se abrir lá a sua planilha orçamentária e depois se abrir uma outra planilha do lado e comparando, falando assim, olha, isso aqui não foi bacana, vou fazer aqui do lado só essa parte, só a primeira parte que é fundação. O que acontece? Para você fazer dessa maneira, você vai precisar de algum banco de composições. Porque a melhor maneira de fazer orçamento é você usar uma composição unitária. O que é uma composição unitária, quem está nos ouvindo, né? Basicamente o que eu preciso para fazer determinada parte da minha obra. Para mim fazer uma parede. O que é minha composição? Tijolo, cimento, eu tenho água, eu tenho pedreiro, mão de obra também, né? E a questão mas para mim fazer 1 metro quadrado dessa parede, quanto que eu vou precisar de argamassa, quantas horas eu vou precisar de pedreiro e tudo mais. E aí, respondendo sua pergunta, Guilherme, do que é a melhor maneira, eu posso pegar até com tabelas
prontas, como a Sinap lá da Caixa, né? E fazendo isso manualmente. Agora, se você tiver a oportunidade de usar um software para isso, vai te agilizar muito tempo. E se agora você tem um pouco mais de tempo, normalmente não é a realidade depois da pandemia. E nós estamos falando, o tema da nossa conversa vamos organizar agora, mas pensando depois da pandemia em sair mais forte. Depois da pandemia ter mais lucro. Depois da pandemia ter um custo menor de operação. Ou seja, usar um software, e aí vou para duas linhas. Quer resolver só o orçamento? Tem softwares específicos para orçamento. O que normalmente a gente sugere é você usar um software que integra tudo. Integra seu financeiro, integra seu orçamento, suas compras, porque a realidade da construção é essa, né? Eu não faço só orçamento e terminou. Eu não vendo orçamento. Eu vendo a execução normalmente. Tem vários softwares no mercado, um deles é o CNGO, em que a gente trabalha com funcionário digital, que pode te ajudar nessa questão de tempo. Respondido, Guilherme? Respondido, Davidson, muito bom, excelente. Você consegue mensurar para nós, em grandes números, evidentemente, porque é muito caso a caso, mas qual é a escala de ganho que um construtor pode ter do modelo tradicional, que é não ter modelo, basicamente, né? De agir isso por verba, geral, né? Isso, exatamente. E para quem usa aí uma ferramenta mais especializada e leva isso mais no detalhe. Claro. Guilherme, vamos pensar que... Vou fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo para responder isso, que é, você já teve obra que ficou no 0,0 ou estourou? Se a resposta é sim, e o que a gente vê no mercado é que tem muita resposta sim, significa o seguinte, é você sair de uma margem de lucro, você sair de estourar o seu orçamento aí em torno de 10%, 15%, para quando você tem uma gestão orçamentária e depois uma execução de acordo com esse orçamento e planejamento, você sair numa casa aí de 2%, 3% no máximo de estourar. Ou seja, seu orçamento fica muito assertivo. Ou seja, nós estamos falando de um ganho de 10% de custo de uma obra. Ou seja, numa obra aí de 200 mil reais, nós estamos falando aí de 20 mil reais nesse ganho desses ajustes finos. Fazer desde o orçamento, ele usando composições unitárias, até depois você conseguir executar com base nesse orçamento. Perfeito, legal. E para entender essas, eu estou vendo aqui no teu slide, né, a questão do atraso e tal, da análise de causa e efeito, os 5 porquês me chamaram a atenção. Fala um pouquinho sobre isso, Davis, o que a gente consegue aprender com isso? E, Guilherme, eu ri porque eu gosto muito, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar junto e eu adoro análise de causa e efeito, sou apaixonado, assim, por ferramentas de qualidade de gestão. O que é essa lógica? Ele fala assim, olha, eu atrasei. Normalmente o que a gente faz é uma questão de analisar o sintoma. Olha só, a pessoa ela não veio trabalhar. Por quê? Porque ela estava com febre. Quando eu aceito isso, eu estou analisando o quê? O sintoma. A febre não é a causa. Mas por que ela ficou com febre? Ela ficou com febre porque ela está gripada. E por que ela ficou gripada? Essa é o 5 porquês. Ela ficou gripada porque ontem ela saiu para uma festa. E por que ela foi ontem para uma festa? Ela foi comemorar. Certo, ela foi comemorar e estava frio, né? E por que ela não foi bem vestida? Porque ela saiu do trabalho e foi direto para a festa. Então, quando você vai fazendo porquês consecutivamente, normalmente você vai chegar onde? Na causa raiz. Não, minha obra atrasou. Por quê? Porque teve chuva. Tá, mas eu já sabia que ia ter chuva? Já sabia. E o que eu fiz? Por que eu não fiz nada em relação a isso? Porque meu orçamento não contava que ia ter nenhum dia de chuva. Certo. E quantos dias de chuva tiveram? Por que foi diferente? Então você vai analisando a causa raiz. O que originou isso tudo? Normalmente, alguns atrasos que acontecem problema com mão de obra, né? Eu acreditava que a produtividade da minha mão de obra era X e no final ela foi X menos um percentual, né? Menor do que X. Sim. Outra questão faltou material e minha equipe ficou ociosa, e aí o que acontece muitas vezes é o construtor lá com sua caminhonete ir lá numa loja mais próxima e comprar com um custo unitário muito mais alto, ou seja, a falta de material, ela causou 2 problemas. Atrasou minha obra e eu comprei com preço maior. E outra questão do atraso é eu não planejar como é que é a realidade daquela obra. Olha, aquela região ela chove mais, naquela etapa eu já tenho os profissionais contratados de confiança, então você conseguir identificar o porquê vai te ajudar a resolver o problema. Olha, o problema foi que eu não
eu comprei em 2 situações da minha obra passada de 3 meses, faltou material, minha equipe ficou 2 dias trabalhando menos do que deveria. O que eu deveria fazer na próxima obra? Tentar antecipar minha compra. E não tentar falar para as pessoas serem mais produtivas, porque o problema não foi produtividade, o problema foi o quê? Compra de material. Exatamente. Perfeito. E é justamente esse último ponto, né? A questão da melhoria das compras. Diferente de tão importante quanto cobrar adequadamente do cliente, é comprar bem também no começo, né? Para garantir aí a rentabilidade do empreendimento, da entrega. Empresas maiores têm áreas estruturadas de compra, tem o comprador, tem processo para isso, e aí isso obviamente se torna um processo mais fluido. Como que o pequeno construtor pode fazer um processo de melhorar as suas compras, mas ao mesmo tempo considerando as limitações de tempo e tudo mais que ele tem, né? Perfeito, Guilherme. E essa parte final da sua frase é muito importante, né? Considerando a estrutura dele, né? Não adianta comparar com uma construtora que tem 20 compradores, é outra realidade, né? Claro. O que a gente visualiza dos construtores menores que conseguem fazer isso, aí realmente entra ou um sistema, e aí quando eu falo sistema, normalmente um software ou uma planilha muito automatizada, né? Que eu realmente não vi muitas no mercado que acontece isso. Que é você conseguir usar a informação para te ajudar a tomar decisão. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo. Você vai lá e vai comprar, vamos dar um exemplo, madeira ou cano de PVC. Você sabe quando você comprou esse mesmo material na sua última obra? Você sabe quando você colocou no orçamento? Você confere isso? A resposta normalmente é não pela correria, né? Você fala, olha, mais ou menos é isso. E aí você tenta até negociar com o fornecedor, falando, olha, ele te falou lá que o cimento está 23. Você fala, olha, podemos fazer a 22? Mas ela não tem base. Então, uma empresa grande, ela vai usar diversos recursos para poder fazer esse comparativo. O que o meu fornecedor me passou de preço, comparando com o meu orçamento, todos os insumos, e comparando com o meu histórico, quanto que eu já comprei. Isso é muito difícil. Usando o software, realmente o SengeGo, ele tem essa proatividade, né? Olha só, eu vou fazer uma compra. Eu estou falando com o fornecedor no telefone. Falei que o preço lá do cano está R$4,50 o metro. Em 3 segundos, o nosso funcionário digital do SengeGo, ele avisa esse consultor 2 coisas. Ele avisa, olha, você já comprou esse mesmo cano desse fornecedor nessa data por R$3,75. E te fala, olha, e no teu orçamento tu colocou ele a R$4,25. Ou seja, você já comprou mais barato que você orçou e você está pagando um preço maior que o orçamento. Vai estourar seu orçamento no futuro. Legal, legal. Ou seja, são pequenos gatilhos, mas que no acumulado de uma obra impactam muito na rentabilidade ou na falta dela, inclusive, né? E, Guilherme, isso que você falou é muito... Olha só, hoje, dentro de uma obra, e vamos falar de uma obra Minha Casa Minha Vida, o custo de material dentro dela, se a gente pega o custo total, ele está entre 40% a 55% do custo total da minha obra em relação a materiais. Então, vamos lembrar da curva ABC que a gente falou lá no início? Uhum. Se um dos maiores custos que só está atrás de mão de obra é material, eu tenho que olhar com muito carinho isso. Poxa, mas eu não tenho tempo, Davidson. Poxa, minha realidade sou eu, é um outro sócio, eu tenho um colaborador lá que me ajuda exclusivamente no orçamento e uma outra no financeiro, certo? Mas será que não dá para, talvez, uma pessoa você conseguir ajudar a ela fazer uma análise uma vez por semana e ver se você não está comprando muito de um determinado fornecedor? Porque o que pode acontecer? Você está comprando desse fornecedor porque você tem uma confiança maior nele, mas talvez você gastasse um tempinho cotando os materiais na curva ABC que mais impactam o seu orçamento, em outros lugares você poderia ter um ganho na sua margem de lucro. Então, olhar com carinho essa parte de compras, principalmente comparando o que você está comprando com 2 coisas. Com o seu orçamento, que é a sua base do início ao final da obra, e com o teu histórico de compras, você tem potencial para você reduzir seus custos de 8% a 12%. E aí a gente está falando de 4% a 6% de resultado final, levando em consideração que seja, a grosso modo, metade do custo da obra, né? Exatamente. Bastante coisa. Eu queria aumentar 5% dos meus rendimentos, né? Eu acho que todo mundo quer. Hoje em dia é muita diferença, né? Isso aí. E, Davidson, aí conversando com os empreendedores, né, com os construtores, a gente vê essa questão, não tenho tempo, é uma coisa meio que mantra, né?
Isso. Em cada 10, 11 falam isso. E aí o outro lado dessa moeda, e eu queria te trazer uma provocação aqui, é que provavelmente se você falar em processos para um empreendedor desse, é uma coisa que provavelmente vai arrepiar ele, né? Ele não vai ter muita atenção, não vai dar o peso para isso que merece ter, porque vai soar como burocracia, como engessamento, como eu perder mais tempo. E, na verdade, se você tiver uma estrutura de processos minimamente planejada e orientada para a produção, né, para a produtividade, na verdade vai ser justamente o contrário. Isso vai, entre aspas, fabricar tempo para esse gestor, né, para esse empreendedor. O que a gente consegue aprender com processos, Deison, de uma maneira que nosso pessoal consiga compreender os benefícios e não ver isso como uma coisa engessada, pesada, burocrática e que traga mais lentidão? Na verdade, a gestão de processo é para trazer mais velocidade, né? Quando a gente pensa no processo como quase um fluxograma, né? Falando, olha, eu estou olhando aquele quadrinho, olha, tem que fazer isso, aquilo, vai muito nessa linha da burocracia. E não tem nada a ver com isso, né? Quando você, consultor, decide que todo o processo de compras vai passar por você e você vai ser a única pessoa, você está definindo o seguinte: olha, na sua estrutura organizacional, o processo de compras é só com você. Quando você decide delegar um pouquinho esse daí, você está mudando o seu processo. Ó, uma parte dele vai ser feito por você e vai ser feito dessa forma. O que acontece? Quando você vai para essa parte, a gente até montou um material sobre essa parte de processos, você está definindo e deixando as coisas muito mais claras, você está deixando elas mais transparentes e com mais autonomia, que é até o item 3. Ou seja, para quem trabalha com você, e lembrando que você, construtor, normalmente não trabalha sozinho, né? Pelo menos você vai ter um sócio, você deixa mais claro para todo mundo falando o seguinte, ó, o que você vai fazer e como deveria ser feito. Fica até mais fácil você cobrar depois. Olha, Davidson, combinamos que a parte de cotação, vou dar um exemplo, né? A parte de cotação inicial e tabulação dessas opções é feito por você. A escolha não, ela é feita por mim, dono. Você delegou esse trabalho para uma outra pessoa e sobra muito mais tempo para você. Então, quando a gente fala dessa parte do processo, é nada mais do que você deixar organizado como as coisas vão ser feitas, quem é o responsável e como é que elas devem fazer numa certa linha. E aí, uma provocação para quem está nos vendo é o seguinte: o que você está fazendo hoje, que é o que a gente mais vê, e pensa em todas as partes que a gente falou, ó, financeiro, orçamentação, medição, a parte de planejamento e cronograma, que fica centralizado em você, proprietário, que só você que faz. Normalmente, se tem muita coisa que está com você, sobra menos tempo para aquilo que é importante. Com sua experiência de construção, é mais importante você gastar tempo onde? Visitando a obra, conquistando novos clientes, fazendo um marketing melhor sobre os resultados que você está fazendo. Essa é uma forma de um ganho estratégico. É conhecer um novo fornecedor e não talvez fazendo um trabalho mais operacional. Então, conseguir delegar isso, né? Conseguir falar, olha, eu tenho minha esposa, por exemplo, que às vezes não está trabalhando e tem um tempo lá para me ajudar na empresa, que ela talvez me cadastre minhas notas fiscais. Será que ela não pode ajudar a pelo menos falar o seguinte, olha, confere só, por favor, uma vez por semana, o comparativo do que a gente tinha orçado com comprado. Só faz essa análise para mim. A primeira vez ela vai ter dificuldade, mas depois ela vai fazer um trabalho que vai te ajudar a melhorar a sua empresa. Então, se eu pudesse dar dessas três, a principal coisa de processo é ver se você não está, como construtor, como sócio proprietário, não está centralizando muitas informações em você. Você está fazendo tudo. Não, eu não gosto que o João faça. Então eu vou lá e faço por ele. Isso pode funcionar na primeira vez. Mas será que você vai conseguir crescer sua construtora? O que é melhor? Você fazer isso e ficar trabalhando até 8, 9 da noite todos os dias? Ou talvez as primeiras vezes você vai ter que ajudar o João a entender, a fazer, não vai ficar tão bom igual você, mas vai te ajudar a sair de 2 para 3 obras. Olha quanto dinheiro você não vai ganhar mais. Legal. E legal, Davidson. Então, eu sou um construtor, você me convenceu. Eu preciso mesmo dedicar mais energia a construir uma mínima camada de processo dentro da minha empresa, porque eu realmente estou atolado de coisas e não consigo dar o próximo passo. Como que eu começo? Perfeito.
quais são as coisas que você faz? Uma listinha mesmo. Eu adoro uma folha em branco, parar ouvindo uma música, ou mesmo em silêncio, e falar o seguinte: o que eu faço hoje no meu dia a dia? Olha, o que eu faço? Eu visito as obras. Pô, visito as obras. Depois, o que eu faço? Olha, eu pago contas. Perfeito. Depois, o que eu faço? Eu recebo um pedido lá da minha equipe e compro os materiais. Perfeito, compro materiais. Aqui nós temos 3 grandes coisas. Agora a gente pode quebrar um pouquinho elas. Né? Eu falei que uma das coisas que eu faço é visito obras. E eu visito a obra para fazer o quê? Eu visito a obra para saber se está em dia. Olha, em dia que tem a ver com cronograma. Em dia para ver o cronograma. Eu quero ver também se está faltando material. Quero saber se está dentro do cronograma, quero saber se está faltando material, e quero saber se a equipe está toda presente, né? São 5 pessoas, as 5 estão lá. Então, olha só, visitar a obra ficou um pouquinho mais tangível. Eu consigo ver 3 coisas. Agora que eu vi essas 3 coisas, que sou eu que faço, será que nenhuma das 3 eu poderia delegar para alguém? Olha, então essas 3 hoje sou eu que faço, Davidson. Será que a questão de, vou dar um exemplo, de cronograma, não, eu prefiro que fique comigo, porque depende mais de experiência. Mas saber se todas as pessoas estão ali, será que eu não posso delegar, talvez, para uma pessoa lá no meu escritório ligar todo dia, fazer uma videochamada? Então, respondendo, primeira questão, coloque essas perguntas do que você faz numa folha e depois veja como é que ela é feita e quem é o responsável. Essas são as 2 perguntas que derivam tudo, né? Ou seja, como é que é feito? É feito de maneira presencial, como eu falei agora. Será que ela não podia ser feita via videochamada? Será que não podia ser feito via qualquer outro controle? Esse é o principal passo. Depois, se você quiser, quando você tiver uma lista muito grande, como é que você ordena isso? Onde você gasta mais tempo? Onde que te chateia mais? Onde que você fica mais bravo por ter que fazer aquela atividade? Nossa, eu não gosto de fazer o pagamento das coisas. Tem que entrar toda vez lá no Internet Banking, pago e tudo mais. Será que essa daí não dá para pensar num formato diferente? Será que em vez de quando a pessoa me pede uma conta quando chega no meu e-mail, eu pago em seguida? Normalmente isso vai deixar uma produtividade menor, indo para a gestão do tempo, né? A gente nem trouxe aqui. Talvez se você deixasse sempre à noite agrupado essas contas, você mudava o processo. Em vez de chegou a conta no meu e-mail, eu pago na hora, eu sempre vou agrupar para a noite. Quando eu faço esse processo muitas vezes, vai melhorar e eu vou ganhar tempo em relação a isso. Perfeito, legal, muito bom. E, Davidson, tem um termo em inglês ali, Delegation Board. É uma herança aí do mundo corporativo, né? E que é um quadro de delegação, ou seja, né, traduzindo isso aí literalmente para um português. Como é que a gente aplica isso no dia a dia de uma pequena construtora? Perfeito, Guilherme. O que acontece muitas vezes é que as pessoas do nosso time, elas não sentem que têm autonomia. E aí fala o seguinte, eu não sei se eu posso fazer ou não, e aí dá um problema de comunicação. A pessoa achou que eu deveria fazer alguma coisa, eu não sei se eu deveria ou não, e normalmente o que acontece com isso é uma falta de ação, né? Ninguém faz, fica um problema no colo de quem? Do dono da construtora, né? Que senão a obra dele para. Então, esse Delegation Board, né, um quadro de delegação, é só para deixar isso muito claro. Olha, tal situação, o que eu tenho como dono da construtora decidir e o que você tem total autonomia? Olha, o cadastro de notas no meu sistema, na minha planilha. Olha, quem faz isso é você. Você tem total autonomia para cadastrar, só tem que estar até o final do dia cadastrado. Olha, o pagamento disso em dia, você precisa me consultar se a gente vai pagar ou não, porque eu preciso analisar o fluxo de caixa. Ou não, eu te dou autonomia. Então, eu classifico as principais atividades, eu classifico assim, o que precisa passar por mim, e o que precisa passar aqui, eu preciso só aconselhar, o que eu preciso aprovar, o que o meu colaborador tem total autonomia. Então, eu só defino esse nível de delegação. Nível extremo, total controle, precisa fazer e só eu que faço. A outra ponta, isso aqui você, colaborador, tem total autonomia. Como isso deixa mais claro para o consultor? E, gente, e olha como é que são coisas simples e gratuitas. Terminar aqui nosso webinar, pegar uma grande folha 4 e ver quais são os itens que normalmente dão esses problemas de comunicação. Eu, como dono de consultora, achava que meu colaborador deveria fazer, né? Funcionário, e ele achava que não ficou claro sobre isso. Anote essas coisas e coloque, sei lá, 5, 7, 8, no máximo 10 itens e só fale, olha, isso aqui eu preciso fazer,
isso você pelo menos precisa validar comigo, isso você precisa aconselhar. Esse aí é um quadro de delegação. Legal, muito bom. E bem prático, bem aplicável, né? Foca nas atividades que consomem mais energia e que também normalmente dão mais erros, mais problemas, mais retrabalhos. E isso entra no sangue rapidamente, daqui a pouco ninguém está mais consultando, porque já sabe o que tem que fazer, o que tem que submeter à aprovação, e aí só a produtividade tem a ganhar, não é? Isso mesmo. E se você quiser pesquisar na internet sobre esse termo em inglês, você vai ver que vai ter, inclusive, quadros prontos, né? E funciona isso muito bem. Legal, muito bom. Acho que essa é uma ótima dica, um excelente exercício. O simples fato de listar as atividades que consomem mais energia já é um bom momento, e aí até para refletir a maneira como elas estão sendo tocadas no dia a dia, né? Isso mesmo. Legal. E um outro ponto que eu considero tão importante quanto e que acaba refletindo diretamente nos 3 pontos anteriores que nós já conversamos são as pessoas, né, Davidson? A gente precisa ser uma metamorfose ambulante, né? Precisa estar se reinventando e aprendendo todos os dias. O que eu sei hoje, amanhã não é mais o suficiente. Então, somos eternos alunos, né? Temos que ter a disposição aí de ler, aprender, melhorar de maneira constante, né? O que a gente pode aprender sobre gestão de pessoas nesse momento? E se agora a gente está passando um pouquinho do que a gente vivencia e o que vê com os clientes, pode ter certeza que mais à noite, no outro dia, vai estar a gente no outro lugar, né? Vendo vários webinars e tudo mais. Porque poder aprender, as pessoas têm uma parte de um estudo chamado andragogia que fala como é que os adultos aprendem. E quando eles veem o porquê de aprender, o porquê que a empresa precisa que eles aprendam e façam coisas a mais, fica muito claro para eles, né? Então, se aquela pessoa, ela faz talvez só uma parte, ela faz simplesmente a questão, né, na lógica de, olha, ela cadastra minhas contas a pagar e receber. Será que ela não pode ir para mais uma etapa, que em vez de só cadastrar, ela começar a analisar o fluxo de caixa e te entregar a análise? E no futuro, será que ela não pode te ajudar a planejar o próximo mês, como é que vai ser os gastos? Será que depois ela não pode te ajudar a entender melhor com a contabilidade, onde que estão os grandes buracos, né, da sua contabilidade que poderiam melhorar a sua eficiência? Então, uma lógica de gestão de pessoas é você conversar com os seus colaboradores e falar assim, o que eles querem aprender? O que faz sentido para eles? E pode ver que muito do que a gente está falando hoje de organizar para crescer é separar um pouquinho e falar assim, ó, o que eu poderia fazer diferente? E muito melhorar a comunicação, deixar no papel, deixar as coisas mais claras, conversar com os e criar um plano, falar, olha, não consigo fazer isso porque eu não entendo muito sobre fluxo de caixa. Gente, hoje tem cursos online, além dos gratuitos, lá no CIENGE temos materiais gratuitos, você tem cursos aí de 30, 40 reais, muito bons. Tem sites como Udemy, que são fantásticos. Então, cria um plano de desenvolvimento individual. Fala, olha, vamos acordar aqui, eu e você, o que dá para a gente aprender nesse trimestre? Esse é um ponto bacana. Melhorar o conhecimento de todo mundo do seu time vai melhorar o conhecimento automaticamente da sua construtora. Você vai ser capaz de fazer mais coisas. E se você pesquisar o que tem de construtoras fazendo coisas diferentes e ganhando dinheiro com isso, é demais. Alguma hora alguém pensou em fazer apartamentos menores. Outra vez alguém pensou, poxa, e se alguém pudesse colocar com o dedo lá no chão de fábrica, né, na obra, um dedo no aparelho e sair quais são as atividades. Isso melhora a produtividade. Então, poder aprender fortalece muito isso. Legal, mas vou fazer uma provocação aqui para o pessoal que está assistindo a gente, dá até um puxãozinho de orelha aí meio camuflado. Que o construtor, o dono da construtora, tende a exigir que os seus times estudem e melhorem e aprendam coisas novas, mas ele nunca tem tempo para fazer isso. Será que isso é verdade, o que eu falei? Muito verdade, Guilherme. Lá no CIENGE Go, né, o produto que a gente trabalha, a gente entrega junto com o nosso produto uma consultoria, que é muito para tentar ajudar ele a responder essas coisas. E a gente tem algumas perguntas que a gente faz bem nessa lógica que você falou, para entender um pouco como é que está a situação real, né? A gente pergunta assim, não, tá tudo ótimo, então deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe quanto dinheiro vai ter lá no final do mês? Poxa, eu não sei, certo? Você sabe quanto você gastou de determinado material na última obra? Poxa, isso aqui eu não consigo. Você sabe qual a possibilidade de atrasar a sua obra em 5 dias nas próximas 3 semanas? Não. Então, como é que você faz sobre isso? Não, mas eu não sei nem como fazer. Então, busca esse conhecimento, né? Tem vários materiais sobre isso, como a gente conversou, e
a melhor forma de liderar, tem estudos, por exemplo, o Projeto Oxigênio do Google, é muito pelo exemplo. Como você, dono da consultora, dê exemplo, inclusive, nessa busca de conhecimento. Perfeito, legal. E talvez a grande transformação aí na gestão de pessoas seja justamente na cabeça, na forma de pensar e de se comportar do construtor, né, do proprietário da empresa. Né? Talvez aí esteja a chave da grande virada, né, onde o senso de responsabilidade dele abraçar o mundo e tocar coisas operacionais, né, por entender que tem que garantir o andamento da empresa, enfim, um senso de responsabilidade, né, isso não é um defeito, obviamente, muito pelo contrário, mas que ao mesmo tempo é um limitador para que ele dê os próximos passos, não é? E Guilherme, e se fosse falar uma dica para esse construtor, seria delegue e confie mais no seu time. Transforma ele. Se hoje ele não faz uma coisa, ajuda ele a dar o próximo passo, porque vai ser melhor para você. Ajuda ele, se hoje ele só faz questões de cadastros operacionais, ajuda ele para ir para um próximo nível, um nível de análise. Ajuda ele a analisar aquilo que ele está cadastrando. Todas as pessoas gostam de serem mais úteis. Então, quando você dá essa autonomia, quando você usa lá o Delegation Board, quando você ajuda eles a aprenderem novas coisas, quando você dá o exemplo, nossa, seu time vai ficar mais engajado, vai aprender mais, e você consegue criar coisas novas, isso fatalmente vai ocasionar o quê? Você ter mais obras, você ter menor custo, e você ter mais tranquilidade. De chegar naquele final de semana e você falar, olha, posso me desligar um pouquinho da construtora, porque as coisas estão organizadas, as coisas estão andando bem. É uma sensação muito boa. Muito bom, legal. E pensa o seguinte, né, uma coisa que o construtor hoje faça e que ele não abre mão de fazer, né, por ser complexo, enfim, por exigir responsabilidade, contrate gente tão boa quanto você e coloque ela para ocupar esse espaço que você ocupa, porque você só vai subir, né, numa hierarquia. Hierarquia aqui não estou falando nem de poder, né, até porque o dono já está no topo da hierarquia, mas nas coisas que ocupam o teu tempo e nos teus próximos passos como empresário, né, é dessa maneira que você vai conseguir se estruturar para dar os próximos passos de crescimento que você tanto deseja, certamente. Né? E Guilherme, ou seja, e aí nessa linha que você falou muito, é assim, você como dono, você quer a sua consultora maior? Se a resposta for não, eu quero manter minha consultora para sempre desse tamanho, talvez você não precise fazer isso. Agora, se seu objetivo é crescer, eu pelo menos não vejo outro caminho. É isso aí, muito bom. Bom, Davidson, cobrimos 4 pontos aí fundamentais, né, para a gestão e organização das pessoas e das empresas, né, nesse momento tão atípico que a gente está vivendo aí de pandemia e das coisas aí virando de cabeça para baixo, mas que a gente já vê uma luz no fim do túnel para as coisas começando a se organizar, a começar a voltar para uma relativa normalidade, que certamente vale fazer um intensivo nesses tópicos para colocar a casa em ordem para sair lá do outro lado dessa fase tão ruim para nós todos, melhor, né? Olhando para frente e olhando para cima, não é? E Guilherme, e muito que você falou, legal, eu gastei muita energia, organizei agora, o que eu ganho com isso, né? Eu acho que quem está nos ouvindo quer saber o seguinte, certo, o que vai acontecer? Provavelmente, o que vai acontecer vai ser isso aqui, eu fiz um bom trabalho, organizei a parte financeira, a parte de obras, aquela parte de processo e pessoas. Você vai ter uma construtora mais robusta e preparada para pegar mais obras. Aquele medo lá do início de pegar aquelas 3 obras que foi uma confusão, muito provavelmente você vai conseguir dar conta de administrar as mesmas 3 obras sem precisar contratar mais pessoas. Quando comparar em relação ao seu concorrente, você vai estar à frente. Vai entregar obras melhores, obras no prazo, seu cliente vai ficar mais contente. A gente fala muito sobre gestão, e no final, nós não queremos que você, construtor, gaste muito tempo com gestão, é o contrário. Se organiza para você gastar menos tempo com gestão e ter tempo para 2 coisas. Ou tempo para fazer aquilo que você gosta, que é visitar a obra, fechar com clientes, ou tempo para o quê? Ficar livre, ficar com sua família, aprender mais. E conseguir analisar cada vez melhor suas obras. No final, quando acontece isso, você consegue 3 coisas. Consegue pegar mais obras, consegue reduzir seu custo e consegue aumentar seu lucro. Legal, muito bom, legal. Davidson, que sensacional a gente ter um caminho claro, né? Ele não é simples, ele não é fácil, né? É muito trabalho, é muita dedicação, mas saber por onde começar já faz uma grande diferença para quem se motivou aí a sair da zona de conforto,
e dar os próximos passos, né? Eu quero te agradecer muito, Davidson, o papo está ótimo, mas o nosso tempo aí está muito próximo do fim já. Te agradeço pela tua contribuição para a nossa trilha de economia e gestão, certamente vai ser muito útil para tantos empreendedores aí que movem essa gigantesca roda da indústria da construção no Brasil, lembrando que na cadeia da construção, dentre as construtoras aí, as construtoras de pequeno porte representam 90% das empresas, né? Então, uma fatia aí considerável de empreendedores que alimentam um segmento tão importante para a nossa sociedade como é a construção civil. E o CIENGE Go é um grande aliado para que as empresas consigam fazer isso na prática, né? E aqui nós não queremos vender um produto, não, nós queremos assinar embaixo do que a gente sabe que ajuda as empresas a melhorar o seu desempenho e garantir o seu crescimento e a sua permanência no mercado, né? Guilherme, muito obrigado, foi ótimo a gente bater esse papo, fiquei muito feliz mesmo, e por favor, se você está nos ouvindo e se a gente puder ajudar, entra lá no site ciengego, cienge.com.br/go, lá tem um WhatsApp, tira dúvida conosco, nós temos lá uma equipe que pode te ajudar a tirar dúvida e ver se é o melhor momento para você ir para um software, ou se não, a gente gosta de ser muito sincero com o mercado, isso que nos ajudou a ter mais de 3 mil clientes, né? Olha, como especialista, a gente fala, olha, sua realidade agora não é o momento para você ir para um software. Olha, a gente acredita que é por XYZ. Então, vai ser um prazer ter você lá. E, Guilherme, muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com todo mundo aí. Legal, Davidson. E quem te achou aí um rapaz muito simpático e quiser manter contato contigo, como é que as pessoas podem te encontrar aí, LinkedIn, rede social, enfim, para fazer um networking contigo? Meu nome não é dos mais fáceis, então se você conseguir digitar já o primeiro nome, o Davidson, né? Lá deve aparecer a minha cara logo no início, né? Minha mãe, ela foi criativa, depois ela viu que não é o melhor plano e foi para Luiz Gustavo, né? Então, lá no LinkedIn, né? Eu recebo mensagem, respondo todas elas, então pode mandar uma mensagem no LinkedIn, vai ser um prazer sobre isso, ou entrar lá no cienge.com.br/go, lá tem a parte de contato, ou o WhatsApp lá, também consegue entrar em contato comigo e com toda a equipe. Legal, legal. Davidson, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo conteúdo, muito, muito interativo e muito divertido também. Brigadão, pessoal, continua com a gente, trilha de economia e gestão bombando, tamo junto. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado, Guilherme.